Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Semana Rama de Agricultura Orgânica. Eu sou a Tatiana Cavassana. E eu sou João Roquete, nós somos os fundadores e os mantenedores do Instituto de Permacultura da Pampa e da Escola Rama. Nessa semana a gente está compartilhando com você como produzir o seu próprio alimento, como fazer algo com as suas próprias mãos e levar a saúde para a mesa. A gente sabe como fazer isso, a gente ama a agricultura. João trabalha há mais de 30 anos com agricultura orgânica e sementes orgânicas e eu estou há mais de 10 anos trabalhando com permacultura e plantando meu alimento, que é algo que eu realmente amo fazer. Fazer disso, assim, melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, se você tem, já se alimenta de alimentos orgânicos, mas você quer plantar, né? Você tem que descobrir a permacultura, você tem que descobrir do que eles estão falando. É extraordinário e isso muda uma vida. É isso. Só um toque. Beijão. Na primeira aula a gente falou sobre a horta de 1 metro quadrado, falamos sobre como calcular o espaço que você precisa se você quiser produzir todo o seu alimento e falamos sobre plantas companheiras. Plantas crescem melhor em comunidades e na primeira aula a gente falou sobre isso, sobre como organizar esse pequeno espaço para começar a plantar e caso você possa e queira, como calcular a área para você plantar toda a sua comida, tudo que você consome que está no seu prato no dia a dia. Se você não assistiu, essa aula ainda está disponível, você pode assistir e pode também baixar o material que está disponível para vocês no canal do Telegram. Organize a sua informação, veja o que você consome, anote a quantidade de coisa que você consome e organiza isso dentro de um tempo e de um espaço. E você vai ver que é mais simples do que parece. Mesmo que você não tenha um grande espaço, organizando o pequeno espaço que você tem, você pode produzir uma boa parte da sua comida. E o importante é isso, que cada um faça o que pode no espaço que tem. E a gente está compartilhando várias técnicas e conceitos para você começar já. Hoje a gente vai entender, na aula de hoje, se são plantas doentes ou plantas deficientes. Qual é a diferença? Por que as plantas adoecem? Por que são atacadas por um fungo ou por um inseto? Isso é aleatório ou tem um porquê? Plantas doentes ou plantas deficientes? Essa é a nossa pergunta e essa é a resposta que a gente vai trazer nessa aula de hoje. A gente também vai falar de adubação, sobre compostagem e biofertilizante. Na agricultura orgânica se faz uma adubação de solo, não é a planta que é adubada. O solo é adubado e cria-se condição no solo para que a planta faça o que ela sabe fazer de melhor. Sintetizar os seus próprios nutrientes, construir as suas próprias proteínas. Boa parte do trabalho do agricultor consiste em ajudar a natureza a fazer o que ela sabe fazer naturalmente. E solo se faz. E quanto menor o espaço, mais fácil fazer mais solo, usando resíduo orgânico de toda a ordem do que a pessoa tiver. Então a gente tem que focar nisso e entender que o solo é um elemento vivo e que no momento que eu nutro o solo, as plantas vão se nutrir a partir daí. E não vou adubar planta como é a lógica da agricultura química. Sabem que acabou de ter uma aprovação no Congresso de mais uma quantidade gigantesca de agrotóxicos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter mais veneno na sua mesa. Sabe como é que você pode fazer uma mudança com relação a isso? Plante seu próprio alimento, porque você não vai mudar o Congresso. Isso é que vem acontecendo ao longo da história. Cada vez temos mais veneno, menos saúde e mais remédios sendo vendidos e pessoas mais doentes. E a gente, para fazer essa mudança, começa por nós mesmos, no nosso quintal, no nosso espaço, produzindo a nossa comida. Essa é a grande revolução, fazer a mudança a partir do nosso espaço. Hoje, meu milho cresce bonito, com a terra mais rica, mais nutrida, a vida brotando da terra. Eu nunca tinha pensado na terra enquanto um organismo vivo. Plantas doentes ou plantas deficientes? Qual é a diferença e qual é a relação? Se a gente pensar no nosso corpo, por exemplo, ferro, a gente é pequeno e a mãe da gente diz para a gente comer feijão porque tem ferro. O que acontece quando um corpo tem pouco ferro? A gente fica anêmico. Então, com anemia, eu vou ter dificuldades, sono, preguiça, problemas cognitivos, enfim, uma série de coisas que levam uma pessoa com deficiência de ferro a ter uma série de problemas. Certo? Na planta é a mesma coisa. Se eu pego uma planta que está no solo, tem alguma deficiência de cálcio, de ferro, de molibdênio, enfim, algum nutriente, a planta vai apresentar algum problema.
E aí esse problema que ela apresenta pode atrair um fungo, pode atrair um inseto. Então a gente tem que entender que essas coisas todas estão relacionadas. A gente não fica gripado de uma hora para outra de graça. Geralmente aconteceu algum fato, algum evento, certo, que levou a gente a ficar aquilo. Ou pegou frio, ou se alimentou mal, ou dormiu mal, ou seja, qualquer um fator externo que te traz aquele processo. Ou então a história está aí, o segredo todo está aí. Ou seja, a planta adoeceu porque houve alguma coisa. A gente pode até tratar a planta que está doente com elementos que a gente vai explicar, biofertilizantes e composto, etc. Mas eu tenho que entender o princípio. E o princípio é que a planta adoeceu porque faltou algum nutriente. Um tomateiro com deficiência de cálcio, é bem comum o tomate rachar. Aí a pessoa vai querer botar algum produto, alguma coisa, e na verdade o problema começou antes, o solo está com aquela deficiência. Então é isso que a gente tem que entender. Existe uma relação direta entre uma deficiência mineral e uma doença na planta, assim como acontece na gente também. E a gente vai explicar então como é que prepara, por exemplo, biofertilizantes para fortalecer a planta, para fortalecer o solo, assim como compostagem também. Vamos trabalhar esses elementos para a gente fortalecer o solo estando fortalecido, a microvida libera nutrientes para a planta, então aí a planta com os nutrientes não adoece. Então nós vamos trabalhar a força da planta a partir do fortalecimento do solo. Essa é a ideia. Então a planta é atacada porque ela teve algum estresse de alguma coisa e isso levou a uma deficiência. E essa deficiência então fez com que ela começasse a abrir, a desbloquear, vamos dizer assim, esse corpo fechado, certo? Então ela começa a fazer proteólise, libera aminoácido livre e o inseto ou o fungo entra na planta. Um estudo importante é o estudo da trofobiose. Trofo, comida, biose, vida. Esse estudo foi feito por Francis Chabousseau, um francês, que ele conseguiu perceber que as plantas adoeciam porque tinham deficiência de algum mineral. E também porque, principalmente, todos os pesticidas e adubos químicos faziam com que as plantas entrassem em algum tipo de estresse. E esse estresse faziam com que liberasse aminoácidos livres e aí insetos e fungos conseguem atacar a planta. A planta só pode ser atacada por um inseto ou por um fungo se ela conseguir digerir essa planta. E para digerir essa planta tem que ter o que a gente chama de aminoácidos livres. E a gente também tem uma história interessante aqui no Brasil, que em 1974 o Arthur Primavesi provou, certo, que usando ureia, o nitrogênio solúvel, né, em arroz, dava um fungo chamado Brusone. Ele fez uma pesquisa, né, e provou isso, que toda vez que usava ureia, né, acontecia isso, ou seja, a planta adoecia, dava um determinado fungo, que é esse fungo, a Brusone. E então a gente consegue perceber, porque são várias pesquisas que provam que todas essas alterações são feitas a partir daí. Como uma pessoa, por exemplo, usar droga, né? E aí a posteriori começa a ter algum problema químico no corpo, alguma deficiência, perdão, no corpo a partir do uso de um produto químico. Então a trofobiose é um estudo muito profundo, tem N exemplos para se trabalhar e tem coisas muito interessantes que a gente na prática vai começando a ver as relações disso com a planta e também com o nosso corpo. Está tudo interligado. O solo tendo saúde, a planta tem saúde, o ser humano tem saúde também. Essas coisas estão juntas. Vou mostrar para vocês então como faz biofertilizante, composto, porque a essência do processo da agricultura orgânica é fortalecer o solo. Um solo vivo traz uma planta forte e uma saúde para nós. Então a lógica é essa. Como é que eu fortaleço o solo? E é isso que a gente vai mostrar. A compostagem é um elemento importante na agricultura orgânica, porque você pode pegar todo o seu resíduo e transformar em adubo orgânico. A gente trabalha basicamente com 3 tipos de compostagem. Fazer o balde maluco, que a gente na aula ao vivo vai mostrar para vocês. Fizemos a compostagem laminar e essa compostagem de caixa é para juntar tudo que sobra no sítio, folha, resto de pasto que a gente varre, a gente joga aqui dentro. E à medida que o material vai compostando, a gente vai tirando ele aqui de dentro e vai completando novamente as novas caixas com folha e resto de material que a gente junta no terreno. Então esse é um sistema bem simples que a gente pode montar em casa, bem fácil, com 4 pallets.
E depois tem outras compostagens que a gente trabalha também. Diferente da compostagem laminar e do balde maluco, o composto de pilha ele aquece. Isso é uma vantagem quando a gente quer esterilizar sementes. Esse calor que vai ser gerado no composto, ele vai matar as sementes que estão aqui. E quando você levar esse material para o canteiro, você não vai ter outras plantas germinando. É importante entender que a agricultura orgânica é uma agricultura de ciclo, onde a gente reintegra os nossos resíduos na produção. Então as coisas que você vai colher, seja na sua pequena caixa de 1 metro quadrado ou num canteiro maior, se tornam alimento de novo para a própria produção. Esse sistema com pallet é muito funcional. Você junta 4 pallets, prende os 4 e começa a colocar um material, resto de folhas que você juntou no terreno, resto de grama, restos também da cozinha, vai colocando tudo aqui. E à medida que você vai colocando esse material, você pode também ir umedecendo ele e ele vai começar a decompor de baixo para cima. Então a parte de cima vai estar mais seca, vai estar menos decomposta e a parte de baixo toda vai estar mais pronta para você ir tirando. É um sistema que a gente monta em qualquer canto no quintal e vale a pena. Se precisar cobrir, você pode cobrir em período de chuva para não molhar tanto o material. Se tiver muito seco, também pode colocar um pouco de água, pode adicionar um pouco de água. É simples de fazer, funciona e a gente usa aqui para juntar todo o resto de folha e grama que tem no terreno, a gente junta e vai jogando aqui dentro. É importante lembrar isso, que em cima do material molhado, do resíduo da cozinha que você coloca aqui, você coloca um material seco. Palha seca cortada da grama, folhas secas caso você consiga, serragem, se você está na cidade você pode conseguir em alguma serraria um pouco de serragem que você coloca por cima desse material molhado que é o resíduo da cozinha. O resíduo da cozinha é rico em nitrogênio, ele tem ali um elemento muito importante para a agricultura e deve retornar para o seu canteiro. Para contrabalancear e fazer uma decomposição equilibrada, você precisa pôr uma fonte de carbono em cima desse nitrogênio. E você consegue isso colocando uma camada de folhas secas, de palha, de serragem. O que você conseguir no seu entorno, você pode colocar por cima desse material molhado. E a gente vai colocando também um pouco de cinza de fogão. A cada camada bota um pouco de cinza de fogão, que seria o elemento mineral que tu vai estar compondo nesse contexto todo aqui. E você vai repetindo essas camadas, fazendo como se fosse uma lasanha e vai, à medida que a caixa vai aumentando, incorporando todo esse material e ele vai, como o João disse, ficando pronto de baixo para cima. Então quando você for usar, depois você vai tirar uma das laterais dessa caixa para acessar o material que está mais pronto e levar para sua horta. E caso você tenha um espaço muito pequeno, quem está num apartamento ou alguma coisa assim, pode fazer numa caixa bem menor. Pega o mesmo princípio, a mesma lógica e traduz isso para um espaço pequeno, para uma caixa pequena. Lembrando sempre de fazer essa mistura de parte de material seco com material úmido. E toda vez que agregar um material úmido, coloque um material seco em cima, porque os materiais úmidos são os que liberam cheiro e que atraem mosca, etc. Então a gente sempre cobre depois com material seco em cima. É simples de fazer e o resultado é fantástico. Então todos esses resíduos que você juntou e colocou aqui vai acabar virando solo. Então é o jeito que a gente faz solo. Solo a gente faz e essa é uma maneira de fazer solo, pegando resíduo orgânico e transformando em adubo de alta qualidade. O biofertilizante é um elemento muito interessante para compor quando a gente quer trabalhar com agricultura orgânica, porque ele é um fertilizante que você pode fazer em casa, a partir das coisas que você tem em casa. E também pode fazer um biofertilizante enriquecido, envolvendo já outros elementos. Eu vou passar uma ideia de como é que faz um biofertilizante bem simples, para que qualquer pessoa possa fazer na sua casa. Vai pegar um tambor como esse, ou menor, ou maior, certo? E vai trabalhar com mais ou menos 30% do volume do tambor, 30% do volume tu vai colocar de esterco, de preferência esterco de vaca, se não tiver, coloque de cavalo. Vou completar o resto com água, vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros sem água aqui, porque vai fermentar e o material vai subir. Vai colocar 5% do volume total disso aqui, tu vai colocar de cinza de fogão, certo? 5% da cinza e um pouco de açúcar.
300, 400 gramas, no máximo 1 quilo de açúcar, de preferência açúcar mascavo ou caldo de cana ou mel de cana, não sei como é que o pessoal chama por aí, certo? Para poder dar um start nas bactérias que vão estar no esterco. O esterco tem que ser fresco, não adianta esterco seco que está há dias já jogando no campo. Tem que ser esterco de 1 dia ou de 2 dias no máximo. O ideal é o esterco do dia. Por quê? Porque ele ainda está rico nas bactérias do rumen da vaca. Esse material vai fermentar em função do açúcar, em função do próprio esterco, que vai estar fermentando com água. E essa cinza, que são os minerais, certo? Os minerais que sobrou da queima da lenha, esses minerais então vão se decompor a partir dessas bactérias do esterco que vão estar corroendo esse processo todo até decompor tudo isso. Em 30 dias depois vai estar fermentado praticamente total o biofertilizante. Se tiver num clima muito frio, em 45 dias, mas geralmente em 30 dias ele já terminou de fermentar. Tem 2 maneiras de fazer. Fazer aeróbico, ou seja, com a presença de ar, então você vai colocar os elementos aqui dentro, vai colocar o esterco, vai colocar água, vai colocar cinza, um pouco de açúcar. Se quiser botar um pouquinho de fermento biológico, 50 ou 100 gramas pode colocar também. E aí você vai só encostar a tampa aqui, ó. Não vai vedar ela, vai só encostar ela aqui. Colocou ela aqui, certo? Dessa forma, a formação de metano vai conseguir sair pela fresta da tampa aqui. Então esse é um sistema aeróbico, ou seja, com a presença de ar. Esse é uma das formas de fazer que seria o mais simples para fazer na sua casa. A gente também faz um outro sistema anaeróbico, colocando os mesmos elementos que a gente falou agora aqui dentro, só que aí eu pego, vou fazer um furo aqui, vou botar uma mangueira cristal, vou pegar uma garrafinha como essa aqui, vou botar água dentro, vou deixar ela pendurada aqui, vou fazer um furo, botar uma mangueira cristal aqui, transparente, vou vedar ela bem vedada aqui e essa mangueirinha eu vou jogar para dentro dessa garrafinha aqui. O que vai acontecer? O metano vai começar, as bactérias metanogênicas começam a formar metano, vai começar a borbulhar dentro da garrafa, certo? E aí o ar não entra de volta, certo? Então aí eu tenho um sistema anaeróbico, sem a presença de ar. Qual a vantagem? Você tem um controle maior sobre o tipo de bactéria que vai estar desenvolvendo dentro do tambor. E para isso então eu vou pegar, vou ter um anel, quando você compra o tambor, tem os anéis que tu vai vedar, vai apertar aqui e ele vai ficar vedado, não vai ter entrada de ar, porque dentro dessa tampa aqui tem uma borracha. Então esse seria um sistema anaeróbico, ou seja, sem a presença de ar. E caso a pessoa não tenha como fazer isso, ela vai fazer o sistema aeróbico, que é mais simples, botou para fermentar tudo aqui dentro, pegou a tampa, tampou, só tampou sem vedar, deixou tampada assim, e de preferência botar embaixo de uma árvore que não pegue sol total, que pegue um pouco de sombra, certo? 30 dias vai estar fermentado. O que tu vai fazer? Vai pegar, mistura o material bem misturado, certo? Na hora que estiver fazendo já mistura bem, depois que estiver pronto, tu vai pegar esse material, vai coar para botar no pulverizador e tu vai trabalhar com 5% em água, 5% em água. E aí tu vai pegar no pulverizador e vai fazer uma adubação foliar. Então para aplicar na folha das plantas tu vai diluir em 5%. Se você for colocar no solo do canteiro, preparou o canteiro e quer botar um pouco de biofertilizante no solo, aí tu vai trabalhar com 20%, a diluição de 20%. Então, 5% para a folha e 20% para o solo. Isso aqui é fácil de fazer, simples de fazer, tem várias receitas, essa é uma receita que você pode fazer. Quem está num lugar, não tem esterco de vaca, não tem esterco de cavalo, quer fazer um biofertilizante, eu quando eu trabalhei no Jequitinhonha, eu fiz vários dessas formas com as mulheres, fazendo o seguinte: às vezes a pessoa tem manga em casa, tem caju, enfim, tem N frutas, ou cascas de frutas, doce, bem doce. Tu vai fazer a mesma coisa, só que com casca de fruta ou com fruta que está apodrecendo. Tu vai pegar da mesma maneira, vai botar as frutas aqui dentro, vai trabalhar com mais ou menos a mesma coisa, 30% de fruta ou de casca de fruta dentro do tambor, vai botar água, vai botar cinza, porque tu tem que agregar minerais.
Pode também colocar pó de rocha, conseguir um pouco de pó de rocha numa armoraria, sempre pensando em trabalhar com 5, no máximo 7% do volume total quando colocar minerais. E aí tu vai ter então um fermentado de frutas com minerais. Não vai precisar botar açúcar, porque a fruta já tem açúcar. Também daqui a 30 dias vai estar fermentado. Esse líquido dá poder para as plantas. Já se salvou várias lavouras com biofertilizantes. Quanta coisa foi dita e quanta coisa tem para dizer. A agricultura orgânica é um grande campo de conhecimento e a gente sabe do que fala, porque a gente faz isso e nós estamos muito comprometidos com essa informação. Não só para plantar o nosso próprio alimento, mas todos esses anos de instituto compartilhando com as pessoas como fazer isso, com milhares de alunos online acompanhando as pessoas plantando o seu alimento e atendendo agricultores na transição da agricultura química para a orgânica. Tudo isso cria uma base sólida sobre como fazer, sobre como organizar esse fazer para realmente alcançar esse resultado. Porque quando a gente planta, a gente de fato quer colher. E o que a gente tem uma certeza e uma garantia para fazer isso é porque a gente entende que a agricultura orgânica tem uma relação direta com saúde e a nossa preocupação é com a saúde. Uma boa parte dos suplementos que as pessoas compram hoje, inclusive nas embalagens, vem escrito: esse é um mineral, esse é um nutriente de solo, que é encontrado no solo e que foi e está sendo oferecido em cápsula. Então a gente vai ter muito mais saúde se comer isso direto do alimento. A absorção de nutrientes a partir do alimento é muito maior do que quando se tomam suplementos. Já é sabido que muito pouco dos suplementos sintéticos é absorvido pelo corpo. Portanto, a saúde começa de fato no solo, é com esse cuidado com o solo e se dispondo a plantar minimamente o próprio alimento, fazendo isso com as próprias mãos, que a gente realmente traz saúde para a mesa. Esse é um assunto sério que tem tudo a ver com a coisa que mais importa, a nossa saúde e o nosso tempo de vida. Na agricultura química é colocado um monte de adubo sintético e a planta altera totalmente o comportamento dela, não trazendo nutrientes para o seu corpo e, consequentemente, nós que nos alimentamos dela também não nos nutrimos dessa forma. Então, solo e saúde e alimento é uma coisa que está junto, integrada. É o que a gente está acompanhando junto com vocês. E a gente tem que entender que a comida bonita nem sempre ela é saudável. Às vezes a comida é muito bonita, só que ela está cheia de veneno e fraca em nutrientes. Na próxima aula a gente vai falar sobre sementes e mudas. A gente vai entender o que é essa semente, essa unidade de vida, em que condição ela tem que estar para você começar o seu cultivo. A gente vai entender do que fazer mudas e transplantar e quais plantas a gente deve semear direto no canteiro. Muita gente planta, mas não é todo mundo que colhe. Lembretes importantes. Não esquece de deixar o seu comentário lá no Instagram, tem uma postagem para você dizer tudo que você aprendeu de importante nessa aula. Se você ainda não entrou no canal do Telegram e não baixou os e-books, cada aula dessa semana tem um e-book para você baixar. Então entra lá, baixa o e-book que tem todo o material organizado para vocês. E amanhã, pessoal, às 20 horas tem live de Tira Dúvidas no Instagram, @rama.permacultura. E a aula mais importante da semana vai ser a aula sobre sementes. Eu vou trazer para vocês toda a minha experiência dessas décadas todas trabalhando com sementes. Então, não percam. Na próxima aula você vai conhecer também o nosso método de cultivo. Ele é alicerçado nessa experiência. A gente planta o nosso alimento e sabe do que está falando. João tem mais de 30 anos de trabalho com agricultura orgânica e com sementes orgânicas. E mais de 20 anos de trabalho com a permacultura. A Tati era uma pessoa totalmente urbana, há mais de 10 anos planta o próprio alimento, acabou fazendo agronomia, fez especialização em biodinâmica, junta essa experiência de uma pessoa urbana que foi para o campo, com essa sede de produzir o seu próprio alimento e fazer conservas e tudo mais. Então acho que é um elemento muito importante da gente acompanhar e ver, para que as pessoas se sintam seguras e entendam que qualquer pessoa pode aprender a plantar, basta querer. E nós temos um método que tem funcionado com milhares de pessoas que a gente está acompanhando pela internet. Esse curso tem mais de 12 horas de aula, com encontros ao vivo, com material gravado e material para baixar também. Na próxima aula, além de entender sobre sementes e mudas, a gente vai conhecer esse curso também. Eu me chamo Luciana, moro no interior do Rio Grande do Sul. E aqui nos fundos da minha casa, eu moro num bairro residencial. Até junho do ano passado, eu vi apenas um gramado. E hoje tá assim. Tô com sistema de compostagem laminar, cobertura de solo. Ali tem um balde de maluco.
Ali tem outro, que é o sistema de compostagem que o João ensinou. Tem mais compostagem laminar lá, cobertura do solo. Tudo que a gente vai aprendendo no curso Plantar Orgânico. Totalmente natural, totalmente orgânico, usando praticamente os recursos que eu tenho aqui. Eu tirei todo o gramado que tinha, eu quero fazer um jardim comestível. Já estou recuperando o solo, estou fazendo o tratamento dele conforme o João e a Tati ensinaram. Esse curso é incrível. Tirei umas flores ali, estou plantando maracujá, estou plantando flores comestíveis. Então, esse curso mudou totalmente a minha forma de ver o mundo, de ver a minha casa, de ver o meu espaço, de ver a mim mesma. E está me fazendo muito bem. Eu estou praticamente autossuficiente em quase tudo que eu preciso, nos chás do meu trabalho, nos temperos que eu uso aqui. Já colhi muita abóbora com muito tomate, agora tem batata doce, aipim. Nunca plantei um pé de nada antes, eu estou muito surpresa com um pouco de conhecimento e boa vontade, o entusiasmo que o João e a Tati nos passam, o quanto a gente consegue fazer, o quanto isso é bom. Tati e João, muito obrigado pelo trabalho de vocês, é incrível. Obrigada mesmo.